está aqui no Impacto Modernista, casado na Vila Mariana, na rua Santa Cruz. E a gente vai falar um pouquinho, né, contar para vocês um pouco da história do parque, do museu, dos moradores, né, do arquiteto que construiu, da paisagista, que é a Miná. E esse museu, né, ele está relacionado com o Museu da cidade de São Paulo e a Secretaria da Cultura do município de São Paulo também. Então, vamos conhecer um pouco. A casa foi criada por Gregory Warchovsky, que chegou ao Brasil em 1923 e, ao se casar com Mina Klabin, que era paisagista e membro da elite modernista paulistana, ganhou acesso aos círculos culturais que apoiavam suas ideias. A casa modernista, construída como lar do casal, causou estranhamento na época e ficou conhecida como Caixa da Água, atraindo os curiosos. Além dessa obra, Gregory projetou outras residências modernistas, como a de seu cunhado, Lazar Segal, enquanto Mina colaborava com jardins inovadores que valorizavam as espécies brasileiras. Em 1896, nascia Mina Klabin, filha de pais lituanos recém-chegados ao Brasil. Miná foi uma das pioneiras do paisagismo brasileiro, e sua família comprou vários lotes na capital paulista, dentre eles o que conhecemos hoje como Chácara Klabin. Em 1927, Miná se casou com Gregory Warchavchik, vindo da Ucrânia 4 anos antes, e juntos projetaram esta casa. Miná realizou seu primeiro projeto paisagístico durante a construção da residência, utilizando plantas tropicais e nativas para montar um jardim que conversava com a arquitetura de Gregory. Esse novo estilo proposto pelo casal rompia com os padrões em voga na época, principalmente na Europa, fazendo com que essa casa virasse um ponto de encontro para a elite modernista na época. Como podemos ver, tem algumas coisas aqui que não, como aquele palco que era um teatro e aquela piscina, que não eram muito comuns na época e que fizeram com que a casa se tornasse um polo que atraía pessoas para conhecer esse novo estilo modernista. Mas, assim como nas artes, romper os padrões estéticos da arquitetura não foi um processo simples. Nas décadas de 1920 até o começo de 1930, uma casa como os padrões modernistas de Gregory, que aos nossos olhos contemporâneos não tem nada de normal, era quase um insulto em forma de arquitetura naquela época. O que se esperava dos arquitetos eram construções ornamentadas, cheias de detalhes. E, para fazer a primeira casa modernista sair do papel e ser aprovada pela Prefeitura de São Paulo, Gregory teve que dar uma incrementada no projeto original. Mas isso ele fez só no papel. Então, ele teve que dar uma mentira no governo para que a casa fosse aprovada e ele conseguisse construir. E, mesmo assim, teve algumas coisas que não ficaram como ele queria, por isso houve a reforma de 1935, além, né, de realmente querer acomodar melhor a família, que tinha novos 2 integrantes. Em 1935, menos de uma década depois que a casa foi construída, ela sofreu uma reforma conduzida pelo Gregory e tinha como objetivo acomodar a sua família, já que o casal tinha tido 2 filhos. A casa ainda manteve a sua originalidade e inovação que tinha desde o início do projeto, e ela serviu como uma espécie de teste por parte do Gregory, já que ele queria implementar as suas ideias arquitetônicas modernistas. Outras mudanças nessa reforma foi que o acesso principal da casa foi transferido para a lateral do imóvel, onde acrescentaram uma marquise, que era centralizado, então foi para a lateral. A cozinha também foi aumentada e se deu uma varanda e uma ampliação na sala de estar. Também foi incluído terraços novos no piso superior, e ganhou algumas modificações, como a inclusão de um sanitário, um closet e um quarto para a governanta. Morando no futuro independente das críticas contraditórias, as linhas retas da obra que materializam os conceitos de praticidade, funcionalidade e racionalização exprimem o que era o modernismo brasileiro em sua efervescência, culminando na Semana da Arte Moderna de 1922. Uma característica modernista que a gente pode encontrar aqui na cozinha são os azulejos, porque eles começaram a se importar tanto com a limpeza na cozinha quanto nos banheiros. Então, por exemplo, aqui na cozinha tem os azulejos e lá em cima eu vou mostrar o banheiro, que também tem azulejos. Algumas outras características do modernismo que a gente pode encontrar aqui na casa são o concreto, que é muito generoso. Lá fora a gente pode ver muito bem isso. O ferro, o vidro, os efeitos de transparência, a geometria simples e etc. Aqui, essa janela, por exemplo, também foi muito usada na época modernista, por causa tanto da geometria quanto como o vidro é fosco. Dá pra tanto você ter uma privacidade quanto a luz entrar, não importa o horário do dia. O Gregory, ele era judeu, né? Então tem duas características aqui na casa dele que demonstravam, né, mostrando, tipo, por exemplo, tradições que ele era judeu. Como, por exemplo, as pias, que são pias duplas. Então, tipo, os judeus, né, eles normalmente colocam 2 pias juntas, mesmo que sejam, tipo, de um lado do outro, tipo, bem pertinho. Porque eles têm, tipo, uma tradição mesmo que não pode, por exemplo, misturar outros alimentos. Então, tem 2 pias. Na época da reforma, foi mais ou menos, né, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, como ele era judeu, ele acabou colocando, né, na reforma várias grades, tipo, para se proteger, como aqui e aqui, e tem também aqui fora. Então era tipo para ele se prevenir, né, que não ia acontecer nada de ruim com ele e com a filha dele, com os filhos dele, né, e com a mulher. E fora a gente também tem grades, né, que era realmente para se proteger e ela, tipo, não é fixa, né, ele consegue abrir, eu tinha uma tranca e a manivela, para quando a gente realmente quisesse, por exemplo, aproveitar a vista, né, que ele tem aqui do jardim dele, desce também, né, mas que ele tivesse protegido a maior parte do tempo. O George buscava
conectar a área externa da casa com a área interna. Então, por exemplo, essa parte aqui, com essas janelas, conecta o bosque com a parte interna da casa e traz essa iluminação. Essa janela também é uma característica modernista e está conectando a área externa da casa com a área interna e traz essa iluminação. Então por isso que tem muita janela. Por isso tem muita janela. Eles precisavam muito, tipo, aproveitar a iluminação em que o sol mesmo, né, dá. Por isso, questão de janela. Mais uma vez, né, uma característica que é muito marcante é a luz, então até na escada, para não ter um ponto aqui, né, esse hallzinho sem luz, eles colocaram mais uma vez. E agora eu vou dar mini tour, mostrando os cômodos do quarto, ou da casa. Aqui, né, a gente tem o quarto das crianças, foi um dos únicos cômodos que não foi restaurado, por conta que, tipo, quando eles começaram a restauração, eles conseguiram pegar, né, essa pintura do quarto das crianças, tipo, ó, era pintado, e aí, tipo, eles foram restaurando, né, tipo, pra pintar depois, né, que tem que tirar essa camada de tinta, e eles conseguiram essa pintura, então eles pensaram, né, que era melhor não restaurar e deixar simplesmente como já era. E quando fizeram a reforma, novamente, ó, eles aumentaram, por exemplo, essa janela, que era só uma janela, e ainda fizeram a varanda. Então eles aumentaram, tipo, muitas varandas que antes não existiam. E mais uma característica do modernismo é que todos os cômodos eles são interligados. Então, tipo, eu saio aqui, aí tem essa. E o Luca? Essa saída, esse quartinho aqui, ó, que era da governanta que cuidava das crianças, aqui dava para o quarto das meninas. E mais uma vez, a característica da iluminação, com os mesmos pontos de iluminação que a gente encontra na escada. Aí o quarto das meninas, que aqui é tipo um corredorzinho mesmo, mas ó, aqui dá pro quarto de uma menina, da outra, e pra saída mesmo, né, tipo pro hallzinho. E aqui, ó, antigamente tinha um guarda-roupa bem grande, um closet, que separava o quarto das duas meninas. E uma característica engraçada, né, é que esse aqui era o quarto da mulher, né, tipo da Miná, que quando ela tava menstruada, ela se separava, tipo, né, ela começava a dormir aqui, até porque tem umas piazinhas, né, nos quartos femininos, que ajudavam, né, facilitava na hora de, tipo, se limpar, essas coisas. E aqui a gente vem pro quarto do casal, né, que é a suíte deles, que dá inclusive pro banheiro, que o Luca mostrou, que é interligado com outro banheiro, que eu acho que aqui não era nada no começo, né? E aí, com a reforma, eles construíram esse outro banheiro, que a gente só tinha o do lado, que eu ainda não mostrei, mas que tem a passagem por aqui, o que mostra de novo que os cômodos estão interligados. Totalmente interligados, né? E, por último, a varanda que ele construiu e que é muito grande, ou seja, mostra de novo a importância da luz e do contato externo com o meio ambiente. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Ó, isso daqui é do quarto do casal, então olha o tamanho dessa janela. O quarto das meninas. E o tamanho da varanda. E aqui dava pra ver a piscina certinho e o palco. Então aqui dá pra gente ver o que eu falei lá embaixo na cozinha sobre os azulejos e esse apreço pela limpeza que eles tinham. E de novo a janela que dá pra entrar a luz solar muito facilmente. Como é possível ver, alguns cômodos são interligados. Por exemplo, esses dois banheiros, que são interligados por uma pequena abertura lateral. Que no caso é o banheiro que era da suíte do casal. Então realmente tá tipo tudo interligado. Saindo deste banheiro. A família residiu na casa até os meados da década de 70 e depois ela foi vendida. Em 1983, ela sofreu uma ameaça por parte de uma construtora que tinha como objetivo usar a área para fazer um condomínio residencial. Os moradores locais não queriam que isso acontecesse e criaram a Associação Pós-Parque Modernista, que tinha como objetivo defender a propriedade da casa e a área verde que foi planejada pela Miná Clabin. Como resultado da mobilização popular e do reconhecimento da importância histórica e arquitetônica da casa, em 1984, ela foi oficialmente tombada como patrimônio cultural pelas 3 esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Apesar do tombamento, o imóvel enfrentou um longo período de abandono e disputas jurídicas, o que levou à sua deteriorização física. Somente nos anos 2000 foram iniciadas as primeiras obras de recuperação com o objetivo de restaurar a integridade estrutural da casa e do seu jardim. Em 2008, a Prefeitura do município de São Paulo assumiu a responsabilidade pela Casa Modernista, tendo a licença do imóvel. Desde então, a casa passou a ser utilizada como espaço cultural, com atividades educativas, exposições e visitas guiadas, preservando não apenas a sua estrutura, mas também sua importância como um símbolo do início do modernismo do Brasil. Esse museu, né, da Casa Modernista é da cidade de São Paulo, né, do município. Então, ele é totalmente gratuito. Normalmente os que não são gratuitos são os que são associados tipo, ao estado de São Paulo. Aí, como ele é gratuito, não tem muito uma verba, né, pra fazer os cuidados. Então a casa ela tá bem, né, e isso, tipo, dá pra ver, né, que ela tá meio descuidada em alguns pontos. Aqui, né, ele tá meio quebradinho, aqui também, ó. E aqui dentro, as paredes estão um pouquinho rachadas e descascadas. Os associados
funcionários aqui, né, desse museu, eles estão, tipo, levando como uma pauta, né, pro governo, né, do estado, como, né, mostrando que realmente precisam ser feitas melhorias, só que como o processo é muito demorado, enfim, então não está indo tão bem.